dia para os irmãos que aqui está, e também um bom dia para você que nos assiste. Agradeço a presença de você, daí de onde você está, talvez sentado no seu sofá, assistindo aí na tela do seu celular, ou até mesmo do seu computador. É gratificante saber que você se importa sim com a palavra de Deus. O título da mensagem desta manhã é Santidade. É isso mesmo. O título é Santidade. E nós vamos lá para Romanos capítulo 8. Livro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Você que nos assiste, pegue a sua Bíblia, confira conosco. A sua Bíblia que está lá empoeirada, pega ela e vamos estudá-la. Em Romanos capítulo 8, a partir do versículo número 5, lá diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então aqui são explicações de Paulo. Paulo foi aquele que escreveu mais cartas aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Tem tantas cartas de Paulo aqui, e todas elas cartas inspiradíssimas, cartas que nos educam no que diz respeito à palavra, né? Então aqui Paulo está dizendo: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. O que é ser segundo a carne? Irmãos, todos nós somos segundo a carne. Todos nós nascemos da nossa mãe na maternidade. Então, isso significa o ser da carne. O nascer da carne é exatamente isso. Ser carne é nascer das nossas mães. Nós somos carne. Mas aqui Paulo está dizendo: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. O que é inclinar para as coisas da carne? Ou seja, se eu sou carne, eu devo inclinar para as coisas da carne, para aquelas coisas que me agradam. Enquanto a palavra no versículo 7 diz o seguinte: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então veja, eu sou carnal, eu devo inclinar-se para a minha própria vontade. Irmãos, o inclinar é como se dissesse pender. Pender é algo que é torto para aquele lado. Por exemplo, eu estou pendido. Pendido para onde? Estou pendido para ali. Então, aquele que inclina para as coisas da carne é contra Deus, de acordo com o versículo 7. Mas o que é essas coisas aí? As coisas da carne. Nós vamos ver que neste verso as coisas do Espírito e também as coisas da carne. O inclinar-se para a carne e também o inclinar para o Espírito. Aqui nós estamos vendo que o inclinar para a carne é contra as coisas de Deus. É inimizade de Deus.
Por exemplo, o eu. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Outro exemplo é o seguinte: eu vou colocar um exemplo aqui sobre comida. Por exemplo, mas eu gosto de tal bolo assim, um bolo, né, com sabor de tal coisa. Então, assim, eu amo, eu gosto, embora sabendo que aquilo não te faz bem, mas aí você está inclinado para o quê? Para o desejo da carne. O desejo da carne, né? Outra comparação também, por exemplo, eu gosto de festas, embora sabendo que Deus não apoia, mas aí você está inclinado para as coisas da carne. E aí Paulo, ele diz aqui, porque os que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne. Os que são segundo a carne, os que estão focando em si mesmo, os que não olham para o espiritual, os que não olham para os ensinamentos de Deus, está focando em si mesmo, para o eu faço, eu posso. Mas isso aí se dá, de acordo com o versículo 7, inimizade contra Deus. Por exemplo, olha só o que Paulo diz, esse mesmo Paulo que nós estamos vendo aqui, dando essas instruções para nós. Por exemplo, a Bíblia diz em 1 Coríntios, quem quiser abrir aí, mas aqui como eu sei de cor, em 1 Coríntios, vamos abrir aqui. Olha só o que Paulo diz lá. E isso, irmãos, é o que acontece hoje. Dentre muitas, vamos dizer assim, religiões, enfim. 1 Coríntios capítulo 10. Só para entendermos mais aqui o que diz o versículo 5 aqui de Romanos 8. O inclinar-se para a carne. No capítulo 10 de 1 Coríntios, o versículo é o 31. O que é que Paulo diz aí? Quem encontrou pode ler. Lá diz assim: quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a honra e glória de Deus. Esse mesmo Paulo que está aqui nos dando essas instruções aqui no versículo 5, o inclinar-se para as coisas da carne. Nós vamos abordar aqui em relação a este assunto, onde mexe com muitas pessoas no mundo de hoje. Paulo aqui está dizendo: quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a honra e glória de Deus. Aí entra a comida. O rapaz que eu falei, que estava aí na internet falando que esse negócio de santidade, que a gente pode comer tudo, pode beber tudo, né? Enfim, de acordo com o que Paulo está dizendo, se você quer comer, coma aquilo que para honrar e glorificar o nome de Deus. Se Deus, na sua palavra, diz não pode comer tal coisa, porque ali vai ser maléfico para a minha saúde, eu devo, como cristãos, não comer. Se aparece ali algo para beber, será que aquilo vai honrar a Deus, vai glorificar a Deus na minha vida, no meu corpo? Já que o mesmo Paulo, em 1 Coríntios 3, no verso 16, diz que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Eu vou comer algo que não agrada a mim? Eu vou comer algo que é maléfico para a minha saúde? Ou seja, nós temos que fazer tudo para honrar e glorificar o nome de Deus. E ainda no versículo 17 do capítulo 3 de 1 Coríntios, lá diz assim: porque se alguém destruir o santuário de Deus, que é o vosso corpo, Deus o destruirá também.
Como que eu destruo o santuário de Deus? É fazendo algo que não agrada a Deus, é fazendo algo que é ilícito a Deus. Então nós compreendemos aqui no versículo 5 do capítulo 8 de Romanos: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, para as coisas do eu, para as coisas que satisfazem a mim, não a Deus. Tem gente que diz assim: eu não estou nem aí, eu sei que isso é errado, eu sei que não pode, mas eu vou sim comer, eu vou beber tal coisa, eu vou fazer isso. Quer dizer, inclinou-se para as coisas da carne, realmente. Mas aí no mesmo verso, Paulo ele diz o seguinte: mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então aqui também fala aqueles que são Espírito, aqueles que pendem para o espiritual, esses também fazem as coisas do Espírito. Mas o que é isso? As coisas do Espírito. Olha só, irmãos. Quando nós voltamos aí no capítulo, nós estamos no 8, no versículo 14. No versículo 14, Paulo diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha, o que é as coisas do Espírito? Bom, Paulo aqui já foi diretamente ao assunto. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então Paulo aqui já fala das coisas agora espiritual. Se eu sou vendido para o Espírito, eu agora devo acolher aquilo que é espiritual. Mas Paulo diz que ele é carnal, vendido ao pecado. Ou seja, quando nós estamos vendidos para o carnal, nós não importamos com as coisas espirituais. E aí veja bem no versículo 9. Vamos lá para o versículo 9. Olha só o que Paulo diz: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Entende? Paulo diz que vivia sem lei, ou seja, ele estava inclinado à carne, ao desejo da carne. Mas quando veio o mandamento, despertou em mim, e toda a consciência, versículo 9: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Paulo aqui morre para quê? Para quem? Paulo morre para o eu. Paulo morre para o pecado. Paulo morre para o desejo da carne. Quando diz assim, quando veio o mandamento, realmente eu conheço que o mandamento é santo, bom e justo. Olha só o que diz o versículo 12 do mesmo capítulo 7. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Agora Paulo, que era inclinador da carne, ele agora conhece que as coisas do Espírito. As coisas do Espírito é fazer aquilo que agrada a Deus, é fazer aquilo que, enfim, tudo aquilo. Olha só no versículo 22 ainda do capítulo 7. Olha só o que Paulo diz: porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas, no versículo 23, vejo nos meus membros outra lei,
que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Bom, Paulo aqui fala de duas leis, ou seja, outrora eu não conhecia nada, outrora eu pendia para o pecado, eu pendia para a carne, a inclinação da carne, mas agora eu conheço, né? A lei de Deus é boa, justa, mas aqui só que há uma guerra dentro de mim, uma batalha dentro de mim. A lei de Deus diz assim, e a lei da carne, a lei do pecado diz outra coisa. Então é aquela batalha, aquela luta. Por isso, irmãos, que nós temos que realmente aproximar-se cada vez mais de Deus, derrubar o eu da minha vida, deixar por baixo e deixar o espiritual crescer na minha vida. Como que isso acontece? Buscando a Deus. Isso acontece lá pela manhã, quando eu levanto, vou orar, meu Deus. Lá pela manhã, pego a palavra de Deus e vou estudá-la. Enfim, irmãos, orar, se possível, 3 vezes, como Daniel fazia, ou mais, né? Então, aí, o desejo da carne, o inclinar-se para a carne, isso morre. Agora nós inclina para o espiritual. O fazer a vontade de Deus é exatamente isso. Voltando aí para o capítulo 8, irmãos, no versículo 7, capítulo 8 de Romanos, o versículo 7. Agora nós compreendemos aí o versículo 5, o inclinar-se para as coisas da carne e também as coisas do Espírito. No versículo 7 diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Aí onde aparecem muitas pessoas por aí com a Bíblia na mão, estabelecendo noites e noites de vigílias, enfim, mas quando chega falando dos 10 mandamentos da lei de Deus, eles ignoram, eles não querem. Aqui Paulo vai diretamente ao assunto. O inclinar da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. Eu não quero, aqui fala de lei, os mandamentos de Deus, mas eu não quero sujeitar isso. Então fique sabendo, ou você está seguindo os passos de Cristo, ou você está seguindo os teus próprios passos, né? Você que nos assiste, medita na palavra de Deus, medita nesse capítulo 8 de Romanos. Então aqui, irmãos, veja bem, o versículo 8. O versículo 8 diz o seguinte: porquanto os que são na carne não podem agradar a Deus. Os que são na carne não podem agradar a Deus. Sabe por que não pode agradar a Deus? Porque você agrada você mesmo. Você agrada o eu. Tudo que eu quero fazer é isso, eu gosto disso, então eu vou fazer isso. Eu gosto de participar de tal coisa, então eu vou participar. E aqueles que agradam a si mesmo não está sujeito à lei de Deus. Lei essa que está escrita em Êxodo, capítulo 20, os versos de 3 a 17. A lei dos 10 mandamentos. E aí no versículo 9, olha só o que Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Irmãos, ou nós somos cristãos, ou nós estamos dispostos a seguir as pegadas do Senhor Jesus, ou não. As instruções estão aqui. Isso aconteceu com Paulo. Outrora Paulo achava que ele era o bom, chamado Saulo ainda.
ele era o bom, ele podia fazer assim, ele podia fazer aquilo, mas aí de repente, quando ele deparou com o Senhor Jesus, ele agora submeteu às instruções de Jesus e passou a participar e praticar tudo. Bom, irmãos, mas quando isso acontece? Quando que está aqui no versículo 9 acontece? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós? Quando isso acontece? De acordo com a palavra de Deus, irmãos, isso acontece ali pelo batismo. Em Atos capítulo 2, olha só, Atos 2, o que é que diz? Versículo 38. Nós temos que deixar Jesus trabalhar nas nossas vidas para mudar a natureza, a natureza carnal que temos como cristãos, porque a natureza carnal só deseja as coisas da carne. No capítulo 2, no versículo 38, diz o seguinte: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós só somos batizados, nós só somos perdoados, melhor dizendo, e recebereis o dom do Espírito Santo quando somos batizados em nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, acontece exatamente isso. Paulo, ele continua em Gálatas capítulo 4, no versículo 6. Paulo diz o seguinte: porque vós, os filhos, enviou Deus o vosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então veja, porque vós sois filhos, filho de Deus. Agora Deus envia o Espírito de Cristo ao seu coração, que não é uma terceira pessoa, é o Espírito de Cristo. Aquele mesmo Espírito que ele soprou nos discípulos em João capítulo 20, os versos de 21 a 22. Aí é direcionado ao coração daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Sabe por quê? Porque o objetivo do Espírito de Cristo é nos convencer do pecado. João capítulo 16, o versículo 8. E o pecado é a transgressão da lei, de acordo com 1 João 3, no versículo 4. Transgrediu a lei, não é favorecido pelo Espírito de Deus. Está com a Bíblia na mão, sabendo que pecado é a transgressão da lei, sabendo que pecado é a transgressão dos 10 mandamentos da lei de Deus, principalmente o primeiro mandamento, na crença de um Deus único e é transformado num terceiro Deus, aí está transgredindo a lei. E o Espírito de Cristo, ele vai direcionado para aquelas pessoas que obedecem a Deus, porque o objetivo é convencer do pecado. E também outro mandamento: o sábado é um dia do Senhor. Muitos por aí nas suas igrejas até confessa que o dia do Senhor é o domingo, não é o sábado. Isso não é verdade. Se eu pedir para mostrar na Bíblia, você não me mostra porque não está escrito. Mas o que está escrito é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, os versos de 8 em diante. Então aqui está, meus queridos, inclinar-se para as coisas do Espírito,
a obedecer a Deus, envolve a dizer assim: eu vou sim realmente obedecer os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus é bom, justo, de acordo com Paulo, no versículo 12 de Romanos, capítulo 7. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus nos ajuda a realmente, como cristãos, inclinar-se para as coisas espirituais, não para o nosso desejo, não para o desejo carnal, o eu. O que acontece é porque muita gente hoje quer agradar a si, quer dizer, servir os passos de Cristo e agradar os seus próprios desejos. Isso é contra as coisas de Deus. E você que nos assiste pelo vídeo, pela internet, pelo canal YouTube, e foi comovido pela mensagem, eu faço um apelo a você. Em Hebreus capítulo 3, o versículo 7 e 8, diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor no dia de hoje. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.